vocês? Vamos para mais uma aula e hoje vamos aprender um pouco mais sobre a estrutura do período composto. O que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender o período composto por coordenação. E nós já vimos que no período composto por coordenação a relação é de independência sintática, mas o que significa isso? Primeiro, eu gostaria muito que vocês relembrassem os tipos de verbos, tá? São os verbos de ligação, ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, virar e tornar-se. Os verbos intransitivos, que são os verbos de significado completo. Os verbos transitivos, que são os verbos de significado incompleto e que possuem um complemento, certo? Feito isso, eu gostaria também que vocês guardassem que um período ele vai ser completo quando ele tiver as partes sujeito e predicado. Só lembrando, o sujeito pode não estar ali presente na frase, porque eu posso ter um sujeito oculto, que ele não está escrito, mas subentendido na terminação verbal. Eu posso ter um sujeito indeterminado, que é aquele caso em que eu não quero falar, ou eu não posso falar quem praticou a ação. Ou eu posso ter uma oração sem sujeito, que são quando os verbos indicam o fenômeno da natureza, o verbo haver, quando puder ser substituído por existir, ou o verbo fazer, indicando o tempo passado, tá bom? Ou também fenômeno da natureza. Então, pessoal, guardem isso, que sempre vai existir o predicado, e dentro do predicado vai estar o verbo, e pode estar o complemento do verbo de ligação, que é o predicativo do sujeito, o complemento dos verbos transitivos, que são o objeto direto ou o objeto indireto. Então, vamos lá. Independência sintática é quando um verbo possui um sujeito, se ele existir, e os seus complementos, se o verbo exigir, certo? É isso que eu gostaria que vocês soubessem por enquanto. Então, nós vamos aqui construir o conhecimento. Por que? No período composto, por que ele é importante ser estudado? Porque ele vai trazer para nós a capacidade de interpretar, certo? Então, ele vai melhorar a nossa capacidade de interpretação textual, porque nós vamos entender as ideias presentes ali, usar os conectivos adequados, nós vamos aprender a usar as conjunções de acordo com as ideias, com os valores semânticos que elas expressam. E também vai nos ajudar a melhorar a nossa prática textual, porque quando nós organizamos a nossa fala, nós estamos usando conectivos a todo momento, e esses conectivos possuem significados, e isso vai tornar o texto mais coerente e coeso, certo? Então, aqui, primeiro, construindo conhecimento. Vocês têm uma tirinha, e ele fala: Dentinho, eu tentei e tentei com você, mas eu simplesmente não consigo. Então, eu tenho aqui, primeiro, o balão. Quantas orações? Eu tenho tentei, mas eu não consigo. Então, eu tenho 3 orações. É muito importante saber localizar os verbos, ok, pessoal? Se estiverem dúvida se é verbo ou não, tente conjugar. Eu tentei, tu tentaste, ele tentou, nós tentamos, vós tentastes, eles tentaram. Só consigo fazer isso com o verbo. Bem, não desista, sargento, aqui vocês vão ver se tem também verbo. Talvez você tenha um talento tardio. Então, está acontecendo aqui uma ação, uma historinha envolvendo, né, o Dentinho e o sargento. No primeiro balão, é possível afirmar que há quantas orações? Ops, acabei de fazer isso com vocês. Quantas orações? Oração é o mesmo que verbo. Quantos verbos há aqui no primeiro balão? Observe os verbos e diga que palavras os ligam. Então, nós temos aqui tentei e tentei, mas eu simplesmente não consigo. Que palavras ligam esses verbos? Vocês vão ter que ver quais palavras os ligam. Assinale a opção que representa a ideia expressa pelas conjunções. Então, eu estou afirmando já que e mas são conjunções e que essas palavras, vocês aprenderam essa classe de palavra provavelmente lá no 7º ano. É uma palavra que serve para ligar oração e estabelecer uma relação de sentido. Daí vem a palavra valor semântico, certo? Então, qual é o valor da palavra da conjunção e, primeiramente? A conjunção e é uma adição, soma ideia? Ou é uma explicação? Vocês vão por eliminação. É assim que nós fazemos prova, tá, pessoal? Prova de alternativa, é por eliminação. Eu sei que ela vai ter um valor. Vocês vão ter que descobrir se é adição ou explicação. E a conjunção mas? Qual que é o valor dela? É uma oposição, uma contrariedade? Ou eu estou fechando, concluindo o pensamento nesse verbo? Ou é uma ideia de alternância, ou uma escolha, um ou outro? Vocês vão ter que ver isso daí e marcar. Depois, você deve ter observado que os verbos do primeiro balão possuem um sentido completo. O que é isso?
Eu podia parar no próprio verbo, poderia ter dito apenas eu tentei, e vocês saberiam que eu estava fazendo algo, praticando uma ação, sentido completo. Não precisava das demais. As demais foram completando apenas o sentido da frase. O verbo eu tentei. Quem tentou? Eu. Sujeito. Tentou, verbo intransitivo. Não precisava de seguir. Então, nós temos aqui. Você deve ter observado que os verbos do primeiro balão possuíam sentido completo e eram ligados aos demais por outras palavras, conhecidas como conjunções, as quais possuem, guardem isso, valor semântico. O que é valor semântico? Significado. Então, são significados diferentes e específicos que nós vamos estudar agora. Então, como funciona o período composto? Ele pode funcionar de duas formas. Ele pode ser ligado. As orações podem ser ligadas de forma assindética. O que significa isso? São aquelas que não vêm introduzida por conjunção, ou seja, o segundo verbo ou o terceiro verbo, antes dele não vai ter uma conjunção. Então, olha só, eu tenho o verbo trabalhar, depois eu tenho o verbo estudar, e entre eles eu não tenho uma conjunção. Então, eu chamo esse período de coordenado assindético. O outro tipo de período são os períodos tem orações chamadas de sindética. Então, o que é síndeto? É conjunção. O assíndeto, esse a significa negar, então significa que eu não tenho uma conjunção, eu não tenho um síndeto. São aquelas que vêm introduzidas por conjunção. E nas sindéticas nós temos 5 tipos, tá, pessoal? Vamos estudar um por um. Por isso aqui é muito importante vocês prestarem atenção também ao significado dos verbos, das frases, as ideias que vão estar interligadas. Aditivo, possui ideia de adição, de soma, de acréscimo em relação à oração principal. Então, guardem isso. Normalmente, o primeiro verbo é chamado de oração principal. Oração porque tem verbo e principal porque é mais importante. Depois, o segundo verbo, se for sindético, vai vir ligado por uma dessas conjunções aqui. E, nem, não só, como, também, etc. Então, vamos lá. O professor fez os exercícios. Primeira oração, chamada de principal. Primeira coisa a ser grifada sempre, o verbo fez. De quem eu falei? Falei do professor, achei o sujeito. Verbo fazer não é verbo de ligação. Não tem sentido completo, então não é intransitivo. O que ele fez? Os exercícios, verbo transitivo direto, porque não tem preposição, o ou não é uma preposição. Meu sentido aqui ficou completo, então eu tenho uma oração principal, só que eu quis somar, eu quis ir além dessa informação. E eu disse que ele também elaborou uma prova extensa. E para unir essas duas informações, eu usei a conjunção e, ou seja, eu somei as ideias, certo? Depois, vocês vão ter que ver a adversativa. A adversativa possui uma ideia de contraste, de oposição, de contrariedade. E elas são ligadas principalmente pelas conjunções mas, contudo, entretanto, porém, todavia. Tem mais do que essas. O professor elaborou um exercício simples. Primeira coisa, elaborou. Quem elaborou? O professor. Eu achei meu sujeito. Elaborar não é um verbo de ligação. Vamos só relembrar. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, virar e tornar-se. Não é um dos verbos de ligação. Não tem sentido completo, porque eu não podia parar no verbo. Tive de continuar. Elaborou o quê? Um exercício simples. Eu tenho uma oração principal composta por sujeito, verbo e o complemento do verbo. Eu quis continuar a minha informação, tá? Ela não precisava daquela hora, não precisava, uma oração não precisa da outra, mas eu quis continuar a informação. E eu quis continuar a informação com uma ideia contrária, com uma ideia oposta, porque ele elaborou um exercício simples. O exercício foi simples, mas a prova foi complexa. Opa, são ideias contrárias, Como pode um exercício ser simples e a prova ser complexa? Quando eu quero unir ideias opostas, eu tenho de usar essas conjunções aqui. Mas, contudo, porém, todavia. Poderia ter trocado o mas por uma dessas outras, certo? E aí essa oração vai se chamar oração porque tem verbo, no caso o verbo foi. Sindética porque tem a conjunção e adversativa porque a ideia aqui é de oposição. Essa segunda oração, ela tem uma ideia oposta ao que está na primeira oração, certo?
Alternativa. Possui ideia de alternância, de escolha. Então, eu vou excluir uma ideia e pensar na outra. São ligadas principalmente pelas conjunções ou, quer, são um conjunto. Ora, ou, seja, etc. Ou o professor elabora o exercício ou desiste de aplicar a prova. Então, eu tenho aqui, o professor elabora o exercício. Verbo elabora. De quem eu falei do professor, o meu sujeito. Elaborar não é um verbo de ligação, não é intransitivo porque não tem sentido completo. E achei o complemento dele, exercício. Só que eu quis continuar, eu quis dar uma ideia de escolha, de exclusão. Por quê? Se ele não elaborasse o exercício, ele tinha de desistir de aplicar a prova. Então, ele ficou diante de uma escolha, de uma alternativa. Então, a segunda é chamada de oração, porque tem aqui desiste de aplicar, tá? Locução verbal. Coordenada, porque essa segunda oração não precisava da primeira. E alternativa, porque eu estou dando uma escolha, uma alternativa, como o nome diz. Conclusiva, possui ideia de dedução, de conclusão, ou seja, um fechamento em relação à oração principal. Quais são as conjunções conclusivas mais usadas? O portanto, o pois, o logo e o etc, certo? O professor não elaborou a prova. Aqui nós já conhecemos. Sujeito, professor, não elaborou o verbo, não é de ligação, não é intransitivo. Tem o seu próprio complemento. Então, é chamada de oração principal. Depois nós vamos para a segunda. O professor não elaborou a prova. E aqui, conclusão, qual foi o fechamento que ele chegou? Se ele não elaborou a prova, ele não vai poder aplicá-la na data planejada. Ou seja, eu tenho uma oração porque tem um verbo, poderá aplicar, no caso, uma locução verbal. Perdão. Sindética, porque tem uma conjunção, no caso, a conjunção logo. E conclusiva, porque ele fechou, ele concluiu o pensamento dele. Se ele não elaborou a prova, ele não vai poder aplicar na data planejada. E explicativa, possui ideia de explicação. Eu dou um motivo em relação à oração principal. Quais são as conjunções conclusivas, explicativas mais usadas? Pois, porque, que. Ó, vem uma dica. Tem o pois e tem o pois nas duas. A gente vai ter que descobrir quando usar uma ou outra. O professor não elaborou a prova. Nós já sabemos quais são os termos aqui. Qual é o sujeito, qual é o verbo e qual é o complemento. E qual foi o motivo para ele não ter elaborado a prova? Opa, ele ficou doente. Então, eu expliquei o motivo, certo? E aqui eu tenho uma oração, porque tem verbo ficou, sindética, porque tem uma conjunção, no caso porque, e explicativa, porque eu dei o motivo, eu dei a explicação, pessoal. Então, eu disse para vocês que o pois pode ter dois valores, ser conclusivo ou ser explicativo. E qual usar? A conjunção pois pode introduzir orações conclusivas ou explicativas. Se ela vier antes do verbo, é explicativa. Se vier depois, é conclusiva. Em caso de dúvida, vocês vão trocar por outra conjunção. Como assim, professora? Então, eu vou tentar fazer aqui, ó. O professor não elaborou a prova. Não poderá aplicá-la, pois, na data planejada. O pois, se ele viesse aqui na oração conclusiva, teria de vir após o verbo, não poderá aplicá-la, certo? Aí seria conclusiva. Se ele viesse antes, seria explicativo, certo? E na dúvida, vocês podem trocar por, se está em dúvida se é uma conclusiva, tenta trocar por portanto, por logo e ver se vai ficar com sentido. Está em dúvida se é explicativa? Troca por porquê ou que e vê se fica com sentido. Então, o que eu gostaria de vocês, que vocês tentassem fazer? Lembrar que o período, ele vai ser, independente sintaticamente, sempre localizando o primeiro verbo. Para o primeiro verbo, tem que localizar o sujeito, se é um verbo de ligação, se é um verbo intransitivo, qual é o complemento se for um verbo transitivo. Depois, vocês vão para a segunda oração, achem o segundo verbo e vocês vão ver se tem uma conjunção ligando esse primeiro verbo, essa primeira oração ao segundo. Se não tiver nenhuma conjunção, que nós já estudamos, são aquelas palavrinhas mas, porém, contudo, porque, pois, o e, o nem, ou as locuções conjuntivas, o ou, quer, seja.
introduzindo essa segunda oração, ela vai se chamar de assindética. Agora, se tiver uma dessas conjunções ligando a segunda oração à primeira, aí ela vai se chamar sindética. E vocês têm de prestar atenção ao significado do que está acontecendo ali na frase. Se a ideia é de soma, eu tenho uma coordenada aditiva. Se a ideia é de oposição, eu tenho uma coordenada adversativa. Se é uma ideia de escolha, de alternância, alternativa. Se é o fechamento, se é a conclusão, uma coordenada conclusiva. Se é o motivo, tá? Se é a explicação, eu tenho uma explicativa. É isso que eu gostaria de que vocês fizessem. E vocês vão agora fazer os exercícios. Após ler atentamente o segundo balão na fala, não, no entanto, ela foi ao médico, qual que é a ideia que expressa? Lembra, as ideias podem ser de adição, pode ser de oposição, alternância, explicação, conclusão, certo? É isso que eu quero que vocês guardem. Isso é muito bom para interpretação e para a prática textual de vocês. Depois, vocês vão aqui, isso vocês vão ter que treinar muito, porque eu tenho 2 períodos simples e vocês vão ter de entender, tá, qual a conjunção que vai ser usada, e guardando as ideias de adição, de oposição, de alternância, de conclusão, de explicação. E vocês vão usar uma dessas conjunções aqui, o e, o nem, o mas, porém, porque, pois e logo, certo? Vocês vão unir 2 períodos simples, tá vendo o ponto final, e transformar em um composto, ou seja, o primeiro ponto vai sair, vocês vão colocar vírgula e unir por uma conjunção, respeitando a ideia que cada conjunção pode representar. No 3, vocês vão circular a conjunção, tá? Só vou voltar aqui no primeiro e fazer o primeiro do segundo com vocês. É um bom funcionário. É um pouco distraído. Opa! Como uma pessoa pode ser um bom funcionário e ao mesmo tempo ser distraído? Então eu tenho uma ideia oposta. Qual conjunção tem ideia oposta? Estudou lá nas conjunções, um mas. Então eu tenho é um bom funcionário, mas é um pouco distraído. É isso que vocês têm de fazer, certo, pessoal? Na 3, vocês vão ter de circular a conjunção e colocar a ideia que essa conjunção, a ideia que ela tem na frase, se é uma adição, uma conclusão, uma alternância, uma oposição ou uma explicação. Então, vamos lá. Os meninos não entenderam o assunto. Opa, achei a conjunção. Primeira, entretanto, disseram que sim. Opa! Como os meninos não entenderam o assunto? Eles mentiram, disseram que sim. Então, eu tenho ideias opostas. Então, eu tenho uma oposição, tá? É isso que vocês têm de fazer. 4. Por definição, a oração coordenada, que não é ligada por conjunção alguma, é denominada de assindética. Então, guardem, esse a significa negação, não. Síndeto significa conjunção, então é ausência de conjunção. Vocês têm 3 frases aqui e vocês vão ter que descobrir se nesses períodos aqui todos têm ou não conjunção e julgar se vai ser 1, 2, 3 ou 1, 2 e 3 ou nenhum deles. Aqui na 5 vocês têm uma tabelinha com as conjunções, tá? E a ideia que essas conjunções têm e vocês vão ter que analisar essa frase grifada, ó, tá grifado, tá destacado no texto em negrito e vocês vão ter que dizer, classificando se é assindética, se é aditiva, se é alternativa, conclusiva, explicativa ou adversativa. Vocês vão colocar o número aqui de acordo com o valor. Então, vou fazer a primeira. Pedro chegou. Pedro chegou. Ela é o quê? Assindética, porque eu não tenho uma conjunção nela e ela é a oração principal, ela é a que veio primeiro. Então, se vier na segunda grifada, aí vocês podem classificar em aditiva, alternativa, conclusiva ou explicativa ou adversativa, dependendo do valor semântico, do significado que essas frases têm uma em relação à outra. Certo? Aqui vocês têm, na 6. Bruno foi aprovado pelos 3 sentidos de Camila, visão, olfato e audição. Por isso, ela precisa conquistá-lo de qualquer maneira. A oração coordenada em destaque, ó, por isso, ela precisa conquistá-lo de qualquer maneira. Qual o valor? É um valor de adição? Somei pensamento? Dei uma escolha? Concluí o meu pensamento? Ou eu expliquei? Dei um motivo? Vocês vão ter que ver e assinalar. Ou então, na dúvida, procure a conjunção, vê o valor semântico dessa conjunção e assinalem, marquem.
Bruno foi aprovado por 3 sentidos de Camila: visão, olfato e audição. Por isso, ela precisa conquistá-lo de qualquer maneira. A conjunção e destaque poderia ser substituída sem troca de sentido por. Que conjunção dentre essas daqui? Porque, nem, logo ou mais podem substituir o por isso, sem que a frase perca o sentido. Assinalem uma delas. Se ficou na dúvida, vai lá e estuda. Qual é o significado do porquê? Adição, alternância, oposição? Qual é o significado do nem, do logo? E aí do mas? Vocês vão descobrir e trocar corretamente. Camila entra em dieta espartana e segue as leis da conquista elaboradas pela amiga. Nesse trecho, a conjunção coordenativa em destaque indica. Então, tá aqui, o e. Qual que é a ideia da conjunção e? É uma ideia de soma, de oposição, ideia contrária, de escolha ou de conclusão? Vocês vão ter que marcar uma dessas. Então, pessoal, guardem isso. É muito importante vocês marcarem a conjunção, se tiver, porque se não tiver vai se chamar assindética. Se tiver, vai ser sindética, e aí são 5 tipos e cada tipo tem um valor, tem um significado, certo? Então, vocês podem grifar a conjunção e já memorizando o significado dessa conjunção. Se vocês tiverem de transformar 2 períodos simples em um composto, vocês vão ter que entender o que está acontecendo ali na frase, qual que é a ideia. Por isso é muito importante vocês saberem o que é uma adição, o que é uma oposição de ideia, uma alternância, que é uma escolha, uma conclusão, que é fechar o pensamento, é dar um motivo, concluindo ali, e uma explicação, que é o motivo de algo, é explicar algo. Então, guardem isso. Aqui nós vamos entrar, além de aprender gramática, a interpretar, tá? E melhorar a nossa prática textual, porque nós vamos usar corretamente os conectivos. E isso vai garantir a coesão e a coerência textual, certo? Em caso de dúvida, vocês podem me procurar. Uma ótima e abençoada semana a todos. Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima aula.